Queridas irmãs, queridos irmãos, com alegria nos encontramos para a nossa oração, para a nossa reflexão, neste dia, o dia do Senhor, o domingo, o dia que Ele fez para nós. Não podemos negligenciar este gesto de amor levado às últimas consequências, amor crucificado e ressuscitado, que reconciliou toda a humanidade com o Pai. É a celebração, é o tornar célebre este acontecimento na Eucaristia. E hoje, 27º domingo do tempo comum, nós estamos mais uma vez com o evangelho proposto para este ano litúrgico, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." E abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa reflexão, a nossa oração com o evangelista Marcos. Como nós já sabemos, ele nos permite compreender quem é Jesus e como devemos acolher o seu ensinamento, a sua palavra, a sua proposta. No evangelho que ouvimos para este domingo, ele revela, podemos assim dizer, a radicalidade que deve marcar a vida dos seus discípulos e discípulas, ou seja, daqueles e daquelas que deram sua adesão a ele e o seguem pelo caminho. Jesus está fazendo um caminho. Ele vai reunindo pessoas. Ele vai fazendo discípulos e discípulas, não é verdade? Agora, ele faz as suas exigências. O ensinamento de hoje é sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino. Ensinamento sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo dessa pertença as crianças, com sua simplicidade,
sem pretensões, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade de acolher, de se alegrar, de perdoar. Quanto ao divórcio, que aparece nos versículos de 2 a 16 do capítulo 10º, Jesus, mais uma vez, põe as coisas nos seus devidos lugares. O divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração da sociedade patriarcal e machista de seu tempo, onde a mulher era vista como objeto e o seu papel era de submissão. A carta, o documento de divórcio, visava, portanto, segundo a compreensão de Moisés, proteger a mulher das arbitrariedades dos homens e, assim, ser preservada na sua dignidade. Jesus apela para o sentido fundamental do matrimônio, onde homem e mulher são parceiros, companheiros revestidos de igual dignidade, sujeitos de direitos e de deveres. Assim, o matrimônio, como aliança de amor, abençoado por Deus, tem por si só uma vocação de eternidade, porque o matrimônio, ele apresenta, ele significa aquela união do próprio Deus com todo o seu povo, com toda a humanidade, onde ele permanece sempre fiel. Nesse sentido, marido e mulher, não é, são corresponsáveis pela união que assumiram, união que deve crescer sempre mais, sinalizando para relações gratuitas, solidárias, que são sinais do reino de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. Numa sociedade marcada pela dureza de coração, egoísmo, individualismo exacerbado, ditadura do corpo, ditadura da beleza, consumismo, sem referências éticas, cristãs e compromissos duradouros, nós nos perguntamos como manter a fidelidade, como manter a alegria de ser esposa, de ser esposo, cada dia construindo relações que integram, relações que aproximam, relações de comunhão, portanto, relações para que o casal, a família, seja feliz. Quando Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não separe, o que ele está dizendo, na verdade? Ele está dizendo da unidade corpórea, indissolúvel, mais forte do que os laços da carne. Unidade corpórea quer dizer a consideração mais forte, essa união, portanto, do que até o parentesco. E que o matrimônio remonta ao projeto original de Deus. Portanto, aliança indissolúvel. Quanto às crianças, elas são sinal do reino de Deus. São as preferidas de Jesus e não podem ser afastadas dele. Elas apontam para os pobres, para os excluídos, elas são um sinal daqueles que dão adesão ao reino e em Jesus encontram a segurança e a motivação para viver com dignidade. Na verdade, Jesus está dizendo que é preciso aprender com elas, aprender com as crianças, a simplicidade, a alegria, a disponibilidade, a generosidade. E ele acolheu, ele abraçava as crianças. Será que hoje não está faltando esse acolhimento, esse estar mais próximo, olhar olho no olho, sentir a presença do outro,
Não será esse o caminho para que as nossas famílias sejam mais integradas? Seja dado tempo lá em casa, um para o outro, para se colocarem, para sentirem um ao outro e cada um pensar o bem de todos e não demasiadamente o seu bem, ou quem sabe até muitas vezes viver na ignorância total a respeito da família, como tem acontecido? Aos casais separados, o que é que a igreja diz? O que é que o evangelho diz? Aqueles que estão separados, então estão em novas uniões, nós podemos dizer, eles não estão condenados ao inferno. A situação que os envolve, com certeza, é uma situação complexa, e por que não de dor, de tristeza, de sofrimento, de exclusão. Há sempre um sofrimento muito grande por trás de uma família que rompe os laços do amor, da indissolubilidade. Então, não cabe a nós julgar tais situações. O que a igreja pede, o que o Papa Francisco pede, e isso está numa palavrinha-chave, é o discernimento das situações à luz do ensinamento de Jesus. Na carta sobre o amor na família, Amoris Laetitia, a grande novidade, que até trouxe algum desconforto para alguns mais radicais, é esta palavra. Não julgar, não condenar, mas olhar para cada um, para cada situação e discerni-las. Discerni-las com o olhar de Jesus, com os sentimentos de Jesus, discerni-las a partir do Evangelho. Para eles, para esses casais, nessas situações, a igreja tem uma palavra, apresenta um caminho que os mantém na comunhão, é a oração, é a caridade, é o serviço. Mesmo separados, diz a igreja, eles são filhos dela, filhos da igreja. E isso fica bem claro ainda para o Papa Bento XVI, hoje é emérito, hoje já descansando das suas grandes atividades, mas confirmado por aquele que ocupa o lugar de Pedro, seu sucessor, o Papa Francisco. O que é preciso é conhecer este caminho e que eles sejam acolhidos e encontrem o seu espaço na comunidade cristã. Eles sejam integrados e nunca excluídos. Nós estamos abrindo o mês missionário, o mês das missões. Ser missionário é ter um coração grande, é ter um coração aberto para ver o mundo, a história, os acontecimentos na perspectiva de Jesus. Hoje, iniciando o mês missionário, pede-se esse olhar para a família. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.